Veterano negro assediado por policiais em bar liga e 10 agentes cercam o lugar. Era uma quinta-feira à noite. O bar Beco do Vinho estava lotado. Música alta e risadas se misturavam ao cheiro de amendoim e cerveja. Ali, Carlos, um veterano negro de 37 anos, tentava encontrar um pouco de paz. Ele havia voltado da guerra meses atrás, mas as memórias ainda o assombravam, como sombras que não se dissipam. O lugar lhe trazia um leve conforto, a sensação de que, por alguns momentos, ele poderia ser apenas mais um cliente, não aquele homem que lutou longe de casa. Mas naquele momento, tudo mudou. Um grupo de policiais entrou, com olhares severos e conversas baixas. Carlos sentiu um tremor. Na barriga, um eco de algo que ele queria esquecer. Ele podia ver os olhares se voltando para ele. O que será que eles queriam? Sabia que em uma cidade como a sua, um homem negro podia ser encarado de forma diferente. Ele tentava desviar o olhar, mas a tensão crescia. Você não tem permissão para estar aqui, disse um dos oficiais, com a voz grave e cheia de desprezo. As palavras cortaram como uma faca. O coração de Carlos disparou. Ele se sentiu pequeno, tentou se manter firme, mas a sensação de desamparo o atingiu. Ele olhou ao redor. Alguns clientes se afastaram, enquanto outros baixaram a cabeça, como se estivessem testemunhando um acidente, mas sem coragem para intervir. Num impulso desesperado, Carlos tirou seu celular do bolso e fez uma ligação anônima. O que ele esperava? Que a polícia chegasse e tudo se resolvesse? Quando desligou, a porta do bar se abriu novamente. 10 policiais chegaram rapidamente, cercando o local, seus rostos retraídos de autoridade. O bar, que antes era um porto seguro, agora pulsava com uma eletricidade estranha e assustadora. As pessoas murmuravam, divididas entre ajudar Carlos ou temer pelo próprio pescoço. O clima era denso, quase insuportável. Carlos se sentiu preso entre suas inseguranças e a urgência de agir. As memórias da guerra, os rostos de companheiros caídos, tudo isso aflorava em sua mente, enquanto ele se via encurralado. De repente, um dos policiais ficou em silêncio, sua expressão mudando. Era um homem mais jovem, com cicatrizes visíveis. Carlos percebeu que algo no seu olhar lembrava a dor. Ele nunca imaginou que aquele policial tinha um passado ligado ao seu. Um acidente de carro que havia tirado a vida do irmão do oficial em um ato de imprudência que, com o tempo, Carlos soube ser parcialmente seu. Eles eram prisioneiros de histórias entrelaçadas, de um passado que parecia cada vez mais pesado. E agora, com tensões latentes, ele sabia que estava em uma encruzilhada. A situação poderia se transformar em um confronto mortal. Ele queria escapar, mas algo dentro de si gritava para lutar, para enfrentar seus medos. Seria aquela hora de erguer a voz? O que seria justo, afinal? Enquanto todos o observavam, uma nova pergunta surgiu. Ele estava verdadeiramente pronto para o que estava por vir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão era palpável. Carlos encarava o policial mais jovem, o olhar inquieto, um misto de insegurança e desafio. As vozes baixas dos outros clientes tornavam-se um ruído distante, uma onda que subia e descia, como seu coração, que pulsava rápido em seu peito. Ele sentiu que estava prestes a tomar uma decisão,
Mas antes que pudesse agir, algo aconteceu. Do nada, a porta do bar se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, ofegante e claramente angustiada. Carlos a reconheceu instantaneamente. Era Juliana, uma amiga de infância. Ela sempre fora a voz ativa na comunidade, a que lutava contra a injustiça, a quem muitos recorriam em tempos difíceis. Ele não via Juliana há anos. Em meio ao caos que se desenrolava, seu olhar encontrou o de Carlos e ela pisou firme em direção à cena. Esperem, o que está acontecendo aqui? A voz dela ecoou, cortando a tensão no ar. Os novos policiais olharam para ela, um misto de alívio e desconforto. Carlos revirou os olhos, desejando que Juliana não se metesse na confusão. Eu não fiz nada, ele disse, sentindo um nó na garganta. Só queria tomar uma cerveja. A frustração abrasava sua voz. Mas ele também sabia que precisava manter a calma. Vocês precisam entender. Juliana começou. Mas então, uma explosão de gritos irrompeu da porta ao fundo do bar. As pessoas giraram o olhar rapidamente. E a cena se transformou em confusão. Um homem estava em pé, segurando um revólver, a arma tremendo em sua mão. Saiam do meu caminho, ele gritou, sua voz carregada de desespero. Carlos congelou. O bar, que antes pulsava com agitação, agora se tornara um palco de terror. Os policiais se dispersaram, tomando posições defensivas enquanto tentavam conter a situação. A adrenalina disparou no corpo de Carlos, uma nova luta surgindo, mas esta era física. Ele sabia o que precisava fazer. Juliana, saia daqui, ele gritou para ela, mas ela estava tão paralisada pelo medo quanto os outros. O homem disparou um tiro para o teto, o som estrondoso ecoando no espaço apertado. Uma onda de pânico tomou conta. O que havia voltado sua olha para Carlos olhou para Juliana e, em um gesto inesperado, virou-se para o homem armado e disse: Você não precisa fazer isso. Eu sei quem você é. O corpo de Carlos se tornou pesado enquanto a revelação caminhava para ele. Ele conhecia aquele homem, o irmão do policial. Juliana também sabia. A peça que faltava. A amizade deles na infância. A tragédia que se seguiria. O irmão do policial havia morrido em um acidente causado por um amigo de Carlos, algo que ninguém em sua cidade jamais discutira. O passado agora voltava como um vendaval. Pare de falar, o homem armado gritou, ansioso. Mas a conexão entre eles transcendeu a tensão momentânea. Carlos sentiu seu coração afundar. Seria isso um cumprimento da justiça ou um passaporte para a tragédia? O clima esquentou. As incertezas se multiplicavam. Agora tudo parecia entrelaçado, um labirinto de dor. O que aconteceria a seguir? Os segredos e as conexões do passado estavam prestes a explodir em um futuro incerto. E no meio de tudo, Carlos perceberia uma verdade ainda mais profunda sobre a luta que travava dentro de si. A situação estava à beira de uma reviravolta, e ninguém sabia o que viria depois. Carlos ainda estava paralisado, o coração disparando ao ver o homem armado. O pânico se espalhou como fogo e a tensão era palpável. Ele sabia que a única coisa entre a vida e a morte era o controle. Mas a revelação do policial jovem ainda martelava em sua mente. O irmão dele. O clima de confusão e tragédia simplesmente se intensificava. O homem com a arma parecia tanto um estranho quanto uma sombra de tudo o que devastou suas vidas. A gente só queria uma noite normal, Carlos pensou, enquanto ouvia os gritos ecoarem. O clicar da arma, igual a uma contagem regressiva. Ele sentiu um nó na garganta, o suor escorrendo pela nuca. Você não precisa fazer isso, o policial gritava, uma brasa de esperança em meio ao caos. Mas o homem armado não ouvia. O medo tomava conta da sala e as pessoas se espremiam para trás. O cheiro de cerveja e o metal do pânico formavam
um ambiente sufocante. Juliana estava paralisada. Ela olhava fixamente, o rosto pálido como a lua cheia. Carlos atendeu às vozes em sua cabeça. Alguma coisa pode ser feita. Quando ele finalmente deu um passo à frente, algo inesperado aconteceu. O homem armado olhou diretamente para ele. Em um instante, tudo parecia silenciar. Você, o homem disse, com uma expressão de reconhecimento e fúria. Carlos sentiu um frio correr pela espinha. Não, não podia ser. Deus não. Você é aquele cara. A multidão estremeceu, e Carlos viu a verdade batendo como um martelo em sua cabeça. O homem não lembrava de seu passado com o irmão do policial apenas porque ele estava presente naquela noite fatídica. A culpa. Carlos se amaldiçoou em pensamento. Ele sabia dos coletivos que se formavam, dos olhares pesados. Mas por que esse homem estava fazendo isso? Tudo tinha ficado muito além de simples. Não, estamos aqui para resolver isso, gritou o policial, mais jovem, os olhos cheios de desespero. Mas a próxima palavra que escapou dos lábios do homem armado não foi o que ninguém esperava. Vocês mataram meu irmão, ele gritou. E o caos tomou conta, como um vulcão prestes a entrar em erupção. O bar se transformou em um redemoinho de gritos. Os policiais tomaram posições, as pessoas se esconderam atrás das mesas. Carlos se sentia sem chão, seu peito apertando. Ele sabia que neste momento, a verdade havia se contorcido em um horror inimaginável. Juliana, abraçando a coragem ou a loucura, deu um passo à frente. Ele não fez nada, por favor. E a confusão passou de uma simples briga para uma luta de entidades. O que quer que Carlos dissesse agora poderia definitivamente selar seu destino e complicar ainda mais tudo. Isso é tudo culpa sua. Você é um monstro, gritou o homem, apontando a arma com uma fúria que incendiava a sala. O policial jovem tentou chegar mais perto. Para, precisamos falar. Mas tudo se dissolvia em gritos e barulho. Em meio a isso, uma nova verdade surgiu. Uma figura conhecida, de forma inesperada, entrou no bar correndo. Era seu antigo amigo, Luiz, que tinha desaparecido depois daquela noite fatídica. O olhar de Luiz era de desespero e determinação. Ele gritou: Carlos, você precisa saber a verdade. O que aconteceu aquela noite não foi o que você imagina. Os olhos de Carlos se abriram, como se ele tivesse sido atingido por um raio. O que você está dizendo? Ele mal pôde acreditar. Toda a dor, todas as memórias. O que Luiz queria dizer? O que mais poderia mudar nesta noite caótica? E enquanto todos olhavam entre si, sem saber o que fazer e com um futuro incerto à frente, o clima estava prestes a mudar novamente. Carlos levou a mão à cabeça, incapaz de processar, esperando pela resposta que poderia responder a tudo, mas também separar ainda mais as pessoas e revirar as histórias que se entrelaçavam. No final, eu não sei se neste momento encontramos paz ou se o inferno apenas começou. Murmura alguém na multidão, e a tensão ficou maior. No ar pairava uma pergunta aterrorizante. O que Luiz carregava e como isso mudaria tudo o que Carlos acreditava saber sobre sua própria vida. O olhar de Carlos fixou-se em Luiz, seu antigo amigo, enquanto um peso binário lhe esmagava o peito. A verdade? O que você quer dizer? A multidão ao redor segurava a respiração ansiosa, temendo que o próximo movimento pudesse arruinar tudo. O homem armado ainda tremia, mas as palavras de Luiz pareciam trazer uma nova onda. Algo mais intenso do que a confusão que dominava o bar. Ouça, Carlos, você precisa saber. Não foi você que causou a morte do irmão daquele policial. Luiz gritou, os olhos arregalados, cheios de determinação. Ele se aproximou. Mas, mesmo com a tensão no ar, mas o homem armado não estava disposto a ouvir. Cale-se! Ele apontou a arma para Luiz,
a folha explodindo como fogos de artifício. A tensão cresceu. Carlos podia sentir seu coração acelerando, batendo como um tambor de guerra. Ele não fez nada. O que você pensa que vai conseguir? Juliana gritou, tentando defender Luiz. Ela avançou, os dedos tremendo, mas a coragem iluminava seu olhar. O caos da situação começava a se transformar em um redemoinho de vozes, a eletricidade prestes a entrar em curto-circuito. Se você sabe a verdade, diga logo, Luiz, Carlos gritou, a voz cheia de desespero. Ele estava à beira de qualquer entendimento e precisava entender o que estava ocorrendo. Uma sombra se ergueu entre eles, um espaço vazio onde os medos pulsavam como ecos. E então, Luiz, respirando fundo, decidiu falar. Naquela noite, você não estava sozinho. Não era você quem dirigia. Era eu. Foi um acidente. Carlos, você estava lá, mas não era você. As palavras caíram como uma bomba nas cabeças de todos. O silêncio se arrastou e o mundo pareceu parar. O olhar do homem armado mudou. A raiva deu lugar à confusão. Ele não esperava essa revelação. Não era assim que a história tinha sido contada. As vozes da multidão se tornaram sussurros entre o choque. O peso da verdade começou a se espalhar, formando uma nova realidade. Carlos sentiu seu corpo. Leve, uma lufada de esperança atravessou a sala, fusionando-se com o pânico. Luiz, você está me dizendo que você estava dirigindo? A voz de Carlos estava quase em estado de transe. O homem armado começou a vacilar, a arma na mão balançando. Ele não sabia o que fazer com as novas informações. Isso nunca deveria ter acontecido. Eu sou culpado, Luiz gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não você, Carlos. Nós juntos fizemos isso. O caos agora tinha uma nova dimensão e Carlos teve a sensação de que tudo que ele conhecia estava se fragmentando em 1000 pedaços. O bar havia se transformado em um mar de confusão. Pessoas se olhando, buscando respostas, mas a verdade estava empacotada em um segredo devastador até então não revelado. Luiz olhava para todos, seu olhar implorando por compreensão. Mas antes que alguém pudesse processar essa nova dinâmica, um grito cortou a sala. Não me enganem. O homem armado agora estava completamente alucinado. Ele não estava apenas com raiva. Ele estava confuso e desesperado, e com um espasmo de segurança. Vocês mentiram, esses ajustes. Isso é tudo culpa de vocês. Carlos deu um passo à frente, sua mente lutando contra a tempestade interna. Não, por favor, podemos resolver isso. Nós somos amigos. Mas a crise estava se aprofundando. Uma conexão nova emergia, mas não antes que outra sombra aparecesse. A porta do bar se abriu novamente, e um novo policial entrou. Com uma expressão familiar. Carlos o reconheceu instantaneamente. Era o pai do homem que havia morrido no acidente. O que está acontecendo aqui? Ele cerrou os punhos, seu olhar se fixando no filho armado. O impacto do momento reverberou. Um pai diante do filho que usava uma arma. A dor enraizada nas raízes. Carlos percebeu que a verdade não era o único elemento que estava prestes a explodir. O peso do passado se avolumava, e a próxima explosão parecia iminente. Quem iria vencer? As mentiras haviam coberto o que poderia ser uma cena de redenção, mas agora tudo se transformava em um grande temporário de desespero. As reações na sala subiam como fumaça, e a pergunta pairava no ar, como um prenúncio aterrador. Quem seria o próximo a perder tudo? Ou a luta que estava em suas mãos garantiria uma nova oportunidade de justiça? Carlos olhou para Luiz, a mente girando com o que ele acabara de ouvir. A revelação dele mudou tudo. Ele nunca imaginou que a verdade estivesse tão próxima e ao mesmo tempo tão distante. O homem armado vacilou.
a arma tremendo em suas mãos. O silêncio na sala era ensurdecedor. O pai do homem, que agora estava na entrada, teve um momento de hesitação enquanto processava as palavras de Luiz. Isso não faz sentido, murmurou o pai, a voz quebrada. Ele olhou para o filho, sua expressão uma mescla de dor e confusão. Você estava lá? Você estava dirigindo? A incredulidade pairava no ar, como uma nuvem pesada prestes a desabar. Só foi um acidente, eu juro, Luiz gritou, tentando alcançar o homem armado com seu olhar. Nós não sabíamos. Eu sempre carreguei essa culpa. Sempre soube que você pensava que o Carlos era o culpado, mas ele não estava no volante. Fui eu. O homem hesitou. A raiva que antes dominava seu rosto estava se transformando em algo mais profundo, dor, e a arma começou a baixar. Mas as palavras de Luiz não bastaram para apaziguar a tempestade que se formava. E por que você não contou isso antes? Por que deixar tudo isso queimar? O homem olhava para Luiz com o olhar afiado, uma ferida aberta. A atmosfera mudou. O peso da revelação parecia criar fissuras nas tensões acumuladas. Carlos sentiu um fio de esperança se acender, apenas para ser apagado pelo próximo ensaio de gritos que ressoaram do fundo do bar. Saiam, está tudo descontrolado. Uma mulher gritava enquanto se empurrava entre os outros. O pânico se alastrou. O bar, uma vez um espaço de confraternização, agora se tornava um campo de batalha emocional. Em meio à confusão, a porta se abriu com força e 3 homens entraram abruptamente. Eram conhecidos de Carlos. Não eram policias, nem amigos. Eram homens de um passado que ele pensou ter superado. O chão sob seus pés parecia escorregar. O que eles estavam fazendo ali? Carlos não conseguia entender. Cuidado com o que acontece aqui, um deles gritou, e a presença deles despertou uma nova onda de terror. O homem armado, agora encurralado emocionalmente, parecia pronto para explodir. Você não pode se misturar nisso, disse um dos novos homens, se dirigindo ao pai do homem que morreu. Você não sabe quem está jogando. Você não sabe o que eles realmente são. Carlos olhou para Luiz em busca de um entendimento. Mas as palavras que chegaram a ele foram como facadas. Ele sentiu seu mundo desabar novamente. O que está acontecendo? Quem são eles? As perguntas voavam em sua mente sem respostas. São aqueles que realmente controlam as coisas nesta cidade. Eles são a razão pela qual os irmãos estão em disputa. Luiz tentava explicar, mas sua voz se calava em meio ao caos crescente. O homem armado virou a arma em direção a Carlos. Seus amigos sempre mentiram para você. Eles esconderam a verdade. O clima se tornava mais insuportável. Carlos sentiu o medo apertar seu coração. Como ele poderia estar no centro de tudo isso? Os olhares se cruzaram. As tensões estavam à flor da pele. Os novos homens faziam gestos sutis, enquanto a violência iminente pairava como uma espada sobre eles. A dúvida e a raiva tornaram-se um turbilhão, interligando uma teia perigosa de segredos não revelados. Não acredito, isso não é verdade! Carlos gritou. E naquele momento, o homem armado disparou, mas não em Carlos. A bala atravessou o ar e atingiu um dos recém-chegados, que caiu ao chão, a vida escorrendo dele como uma sombra. O grito que seguiu foi de horror absoluto, e todos na sala sentiram a gravidade do que acabara de acontecer. Os olhares, que antes estavam focados na tensão entre Carlos e o homem armado, agora se voltaram para o corpo caindo lentamente e o denso cheiro de sangue preenchendo o ambiente. Não, o grito do pai que estava na entrada ecoou, mas foi absorvido pelo caos. O homem, perdido em dor, se revelava em chamas de raiva. O momento se tornava não só uma luta por justiça, mas um grito desesperado por respostas que simplesmente não viriam.
A cena estava mudando e Carlos percebeu que aquele incidente tinha o poder de destruir tudo que ele conhecia. A verdade, agora manchada de sangue, tornava-se um caminho de autodescoberta que ninguém estava preparado para percorrer. Enquanto a esperança começava a se misturar ao horror, Carlos se perguntava o que mais ele teria que perder antes que essa noite acabasse. Carlos olhou para o corpo caindo enquanto o primeiro grito de horror percorria o bar. O tempo parecia parar. A visão do amigo de infância deitado no chão, com um olhar vazio, fez seu estômago revirar. O bar estava repleto de gritos, mas tudo o que ele podia ouvir era o próprio coração batendo. Forte, acelerado, uma tempestade dentro dele. Não, não, isso não está acontecendo. O caos se instalou e a tensão se intensificou. O homem armado estava em choque, incapaz de processar o que acabara de fazer. O que eu fiz? Ele olhou para o pai, o desespero estampado no rosto. No fundo, Carlos percebeu o desespero não era apenas pela vida que havia sido tirada, mas pela verdade que agora se destacava à sua frente. Os olhares se voltaram para Luiz, ainda de pé, uma expressão de culpa extrema. Eu não queria que isso acontecesse. Eu só queria. Ele estava lutando para encontrar palavras enquanto o ar parecia rarear. Você trouxe isso aqui. O homem armado começou a gritar. O desespero transformou-se em raiva. Vocês todos, isso é culpa sua. O clima começou a se intensificar de maneira assustadora. Carlos sentiu seu coração disparar mais uma vez. Cada respiração parecia mais difícil e as lágrimas quase escorriam de seus olhos. Mas, de repente, a porta do bar se abriu novamente e mais figuras surgiram, interrompendo a confusão. Era um grupo de pessoas do bairro, pessoas que conheciam todos os dramas que estavam se desenrolando naquela noite. Eles entraram correndo e Carlos reconheceu os rostos. Cada um deles trouxe consigo uma história, um passado compartilhado. O que está acontecendo aqui? Uma mulher gritou, mas o medo estava escrito em seu rosto. Claro que a presença deles não acalmou a situação. Ao contrário, parecia mais um estopim. O homem armado olhou para eles, a expressão de raiva agora se transformando em confusão. E Carlos, que ainda tentava entender a dimensão da tragédia, percebeu que a tensão não se resumia apenas aos envolvidos diretos, mas se expandia para todo o bairro, para toda uma comunidade marcada pelas feridas do passado. A situação parecia prestes a explodir quando, do fundo da sala, Carlos viu algo que o fez congelar. Alto e musculoso, estava avançando em sua direção. Com um semblante sério, ele se aproximou do homem armado, que não percebeu a mudança no ambiente. Foi quando o homem misterioso chamou o nome do homem que havia disparado. Mateus. Sei o que aconteceu. O tom dele era intenso, quase uma súplica. Carlos não podia acreditar. Mateus? O irmão de quem todos falavam? A figura que sempre esteve por trás das tragédias? As peças começaram a se encaixar, como se Carlos estivesse recebendo um golpe na cara. A revelação não poderia ser mais devastadora. Mateus não era apenas um homem ferido. Ele era uma parte vital de um jogo de sombras que se estendia muito mais do que seus próprios conflitos. Você não precisa de mais sangue, Mateus. O homem continuava, tentando acalmar a situação, mas as mãos de Mateus tremiam, e seu olhar estava perdido entre a raiva e a dor. O caos do bar se transformou em murmúrios nervosos. O que Carlos estava testemunhando era algo mais profundo, enraizado nas memórias que todos queriam esquecer. Vocês não entendem. Ele é o responsável, Mateus gritou, apontando a arma. O homem que tentava intervir hesitou. Diga a verdade, Mateus. Você não sabe o que está fazendo. A tensão nas vozes fazia o ar parecer ainda mais pesado. Em um instante,
O que deveria ser um momento de justiça se transformou em um confuso espetáculo de acusações, memórias e segredos que vinham à tona. O bar, que havia sido um refúgio, agora se tornava um teatro das suas mais profundas feridas. E então, desse mar de confusão, surgiu uma sombra que Carlos nunca imaginou ver novamente. Ana, sua irmã, apareceu na porta. Com lágrimas nos olhos, ela gritou: "Pare tudo agora! Eu sei a verdade." As palavras dela soavam como um trovão, ecoando nas paredes do bar, quebrando a tensão. Os olhares mudaram, de desespero para pura incredulidade. O que Ana sabia? O que mais estava escondido sob a superfície de suas vidas? O passado estava prestes a se revelar de uma maneira que mudaria tudo. No ar, a pergunta pairava: qual seria o custo dessa verdade? Enquanto os olhares se cruzavam, Carlos segurou a respiração, pronto para mais uma reviravolta. Ele poderia perder tudo o que pensava saber, mas algo dentro dele sabia que a batalha estava apenas começando. Ana estava parada na entrada do bar, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu sei a verdade!" gritou novamente, e todos a olharam com expectativa e confusão. Carlos sentiu um frio na barriga. O que ela sabia que poderia mudar tudo? O homem armado, Mateus, hesitou, a raiva ainda em seu olhar. "Não me venha com mentiras, você não sabe de nada." Mas Ana, com a voz tremendo, não recuou. "Eu sei do que você está falando, Mateus. O que aconteceu naquela noite não foi acidental. Havia mais pessoas envolvidas, e você sabe disso." O clima no bar mudou. Os murmúrios começaram a se intensificar. O pai de Mateus se aproximou dele, o olhar preocupado. Carlos percebeu que a tensão estava se acumulando como uma tempestade prestes a estourar. Ana continuou. "O carro não estava apenas dirigindo. Havia alguém no banco do passageiro." A sala ficou em silêncio. Todos prendiam a respiração, cada olhar focado na cena. E essa pessoa era sua irmã. Mateus arregalou os olhos, incrédulo. "Você tá louca! Minha irmã estava em casa naquela noite." Mas Ana não parou. Ela estava lá, Mateus. Ela estava lá e viu tudo. E foi por causa dela que o acidente aconteceu. O bar parecia um forno. O homem armado começou a tremer, a expressão de raiva se dissolvendo em confusão. Carlos olhou para Luís, que estava tão chocado quanto todos. O que ele estava ouvindo mudava tudo, e ele sentia que seus próprios recordes começavam a se distorcer. O que veio a seguir tomou forma. Ela me contou. "Sua irmã me procurou, Mateus. Ela estava com medo de você saber a verdade, e foi por isso que nunca mais apareceu." A culpa a esmagou. Entretanto, a tensão explodia em todos os cantos. "Não, não pode ser!" O pai de Mateus gritou, como se isso pudesse apagar a verdade. "Ela não teve culpa. Você sempre sofreu por causa da tragédia." Carlos sentiu um nó na garganta. A primeira onda de esperança estava se formando em meio ao caos, mas uma onda de horror também começava a surgir. O homem armado olhou para o pai, depois para Ana. "Minha irmã? Ela estava lá? Ela morreu por isso?" O desespero crescia em seu olhar, mas foi Luís quem interrompeu, balançando a cabeça. "Mateus, isso não vai trazer a sua irmã de volta. Precisamos enfrentar isso juntos. O que aconteceu foi um acidente. Ninguém queria isso." As palavras contaminaram o ar pesado, enquanto todos começavam a se perguntar sobre os ecos de uma história maior que envolvia não apenas seus próprios fardos, mas também o peso de uma cidade inteira. Mateus estava em pânico agora, e a arma começou a balançar nas mãos dele. "Não, não me venham com força bruta. Se ela estava lá, eu vou me vingar." A tensão atingiu um pico. Os gritos e choros se combinavam, e Carlos vê a cena se desenrolando como um slide de pesadelos. Um movimento brusco, e a segurança que antes parecia tangível começava a desmoronar.
Foi quando o barulho de sirenes cortou o ar tenso. A luz azul começou a refletir nas paredes, e a multidão entrou em pânico. A polícia! Gritou alguém. Precisamos sair daqui. Mas para Carlos, tudo estava em câmera lenta. Desesperado, ele gritou: Mateus, não faça isso. Mas Mateus estava longe demais, mergulhado nas sombras das suas próprias dores. Vocês não vão tirar isso de mim. Ele apontou a arma de novo. Mas para onde? Para quem? A confusão tomou conta, e em um movimento indefinido, um disparo ecoou. O tempo parou. Carlos se viu preso em uma rede de emoções e medos. O que havia acontecido? O lamento de alguém se mesclava ao som da sirene. Ele não sabia se a vida deles mudaria para sempre, mas refletia que aquele único tiro poderia ser sua condenação ou a faísca de uma nova era de dor. E naquele preciso momento, Carlos teve uma visão. A verdade, a realidade despedaçada, tudo estava prestes a mudar. Mas o que aconteceria a seguir? A resposta era uma dança de incertezas, um jogo de destino em que todos eram jogadores involuntários. A sala ficou em silêncio absoluto. O disparo que ecoou no bar parecia ter paralisado o tempo. Carlos estava em choque, a visão do corpo caindo à sua frente, gravada em sua mente. A adrenalina disparava, e o medo o aquecia. Ele mal conseguia processar o que acontecera. E então, com a angústia pesando nos ombros, tudo começou a desmoronar. "O que você fez?" gritou um dos homens que entraram. A confusão cresceu enquanto ele avançava em direção a Mateus, que parecia completamente desorientado. O pai de Mateus tinha o rosto pálido, seus olhos se arregalando, à medida que a realidade se desenrolava diante de seus olhos. "Essa não é a solução, filho." Mateus, apavorado, olhou em volta. Os olhares de todos estavam fixos nele, uma mistura de horror e compaixão. "Eu não sabia. Não era para ser assim," ele murmurou, a voz trêmula. Mas o eco da tragédia já estava impregnado no ar. O que aconteceria agora? O que mais poderia mudar naquela noite? Mas então, um novo grito surgiu do fundo da sala, distante, mas cortante. "Não posso deixar isso assim." Uma figura familiar emergiu entre a multidão. Era Beatriz, a ex-namorada de Carlos, que os dois pensavam que estava bem longe. Ela estava pálida, o olhar desesperado. "Mateus, espera! O que você está fazendo?" Carlos sentiu o coração acelerar. Beatriz era um fantasma de seu passado, e agora ela estava ali, no meio do caos. A tensão crescia ainda mais. "Por que você veio?" Carlos perguntou, um misto de alívio e confusão na voz. A presença dela era um fio de esperança. E a verdade que ela carregava poderia mudar tudo. "Porque eu sei. Eu sei o que realmente aconteceu naquela noite," Beatriz gritou, interrompendo o murmúrio que enchia a sala. Todos pararam e a olharam. O pai de Mateus apertou os punhos, mal podendo acreditar. "O que você quer dizer?" Ela estava ao volante. Beatriz lançou a bomba, cada palavra cortando como uma faca. Foi ela. Carlos ficou sem ar. Ele olhou para Luiz, que parecia tão incrédulo quanto ele. A verdade que estava pela metade estava prestes a se tornar um pesadelo completo. "Beatriz, você não pode." Foi tudo o que Carlos conseguiu pensar em dizer, o nó na garganta apertando com a ideia de que tudo aquilo poderia ser verdade. Mateus, em choque, virou-se para Beatriz. "Isso é mentira!" gritou. Mas a confusão em seu olhar mostrou que ele não acreditava totalmente em suas próprias palavras. "Você está tentando me enganar. Era eu que devia ter feito algo." Mas Beatriz balançou a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Não. Você não entende. Não foi culpa sua. O carro perdeu o controle. Estava cheio de emoções e embriaguez. Eu não sabia o que estava fazendo, mas não pude parar. Eu ainda sou responsável."
a dor no peito de Carlos aumentou, e ele percebeu que o verdadeiro passado não só os envolvia, mas era uma ferida coletiva. Você não pode estar falando sério. Mateus gritou, sua voz explodindo. Ele estava prestes a sucumbir à dor, quando o silêncio foi quebrado outra vez, mas dessa vez pela presença de um terceiro policial, que chegou correndo. O que está acontecendo aqui? Ele olhou em volta, percebendo o estado do bar, as pessoas paradas, o corpo caído e o caos mental. Ele disparou, um cliente gritou, o medo cravando o ar. Mateus, não faça isso. Carlos tentou intervir, mas a realidade estava se transformando em algo mais sombrio. Nesse momento, com a pressão em cena e o desespero crescendo, uma voz familiar ecoou pela sala. Sabem, fui eu quem dirigiu aquela noite. O corpo de todos se virou em uníssono. Era Tânia, a irmã de Mateus, emergindo do fundo da sala. O impacto de suas palavras atingiu-a, todos como um trovão. Não, você não pode, sussurrou Carlos, sua mente tentando lidar com uma avalanche de verdades que desmoronavam a base de tudo o que conhecia. A verdadeira natureza dos eventos estava se desdobrando, a dor e a culpa se entrelaçando com cada revelação. O olhar de Mateus se transformou. Sua expressão passava de raiva a confusão, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Tânia, despedaçando as estruturas da narrativa que todos pensavam conhecer. Faltava algo. Ainda havia sombras por revelar. O que mais estava escondido? Os ânimos já não estavam controlados, e a sala estava à beira do colapso. A verdade é mais complicada do que todos pensam. Tânia gritou, mas a urgência em sua voz revelava a desordem moral de todo o grupo. Os olhares se cruzaram. Um imenso abismo de incertezas pairava no ar. Um novo jogo de culpa e fé estava prestes a se desenrolar diante deles. O peso das revelações fez um estremecimento passar pela multidão. E em meio ao caos, a pergunta se alastrou como água. O que mais poderia ser revelado antes que a tempestade finalmente se dissipasse? A sala ficou em silêncio absoluto. O disparo que ecoou no bar parecia ter paralisado o tempo. Carlos estava em choque, a visão do corpo caindo à sua frente gravada em sua mente. A adrenalina disparava e o medo o aquecia. Ele mal conseguia processar o que acabara de acontecer. Então, com a angústia pesando nos ombros, tudo começou a desmoronar. "O que você fez?" gritou um dos homens que entraram. A confusão cresceu enquanto ele avançava em direção a Mateus, que parecia completamente desorientado. O pai de Mateus tinha o rosto pálido, seus olhos se arregalando à medida que a realidade se desenrolava diante dos seus olhos. "Essa não é a solução, filho." Mateus, apavorado, olhou em volta. Os olhares de todos estavam fixos nele, uma mistura de horror e compaixão. "Eu não sabia, não era para ser assim," ele murmurou, a voz trêmula. Mas a memória do corpo caindo e o sangue espalhado já estavam impregnados no ar. O que aconteceria agora? Era uma pergunta que ninguém se atrevia a fazer. Mas então, do fundo da sala, alguém gritou: "Parem tudo e agora!" Era uma voz que Carlos conhecia, uma voz que havia sido um eco em sua infância. A figura que surgia era inesperada. Júlia, a melhor amiga de Carlos. Ela não era apenas uma testemunha, mas a chave de muitos segredos guardados. "Júlia," Carlos a chamou, o coração batendo descompassado. Ela não devia estar ali. Havia anos que ela havia saído da cidade. O que a trouxe de volta agora? E mais importante, o que ela sabia? "Eu sei o que aconteceu naquela noite. Um dos passageiros, um de vocês, fez algo que ninguém sabia, e isso levou a tudo isso."
A sala ficou em silêncio novamente. As palavras dela cortando como uma faca. O pânico reinava em cada canto, e Carlos sentiu seu sangue gelar. Você tá louca? O que você quer dizer com isso? Mateus gritou, o desespero transformando-se em raiva novamente. Júlia avançou, determinada, os olhos firmes. A verdade está enterrada em mais mentiras. Você precisa saber, Mateus. Você e todos aqui. Carlos fez uma rápida conexão. Ele lembrava de discussões, de eventos que haviam ocorrido antes daquela fatídica noite. Mas o que Júlia estava insinuando? Uma sombra de medo começou a crescer dentro dele. Não, não pode ser verdade. O que você está dizendo? Mas Júlia não hesitou. Era você, Carlos. Você estava lá e viu tudo. E... Ela hesitou por um segundo. A tensão crescendo. Você foi quem ajudou a encobrir a verdade. O bar parecia girar, e uma onda de choque tomou conta de todos. O olhar de Mateus passou de raiva a confusão. Você está mentindo. Não era para ser assim. Era isso o que você estava escondendo, Carlos. O que mais você sabe? O tom de Mateus se transformou. Agora carregava uma nova vulnerabilidade. E foi nesse momento que Carlos percebeu que estava na linha de frente da tempestade. As lembranças mais sombrias começaram a ressurgir. Ele tinha um papel no fundo que qualquer bala. O peso dessa revelação aterrorizou sua alma. Ele olhou para Júlia. Seus olhos estavam cheios de dor e desapontamento. Não, eu não poderia. Eu não fiz isso. Mas as palavras saíam arrastadas, como se a verdade estivesse o sufocando. Você tinha que saber. Não poderia esconder isso para sempre. Não apenas para você, mas para todos nós. Júlia continuava, sua voz agora inquietante, mesmo em meio ao caos. E a tensão atingiu um clímax, um verdadeiro ponto de ignição. Parem agora, você não sabe o que está fazendo. O pai de Mateus gritou, mas sua voz se dissolveu no ruído crescente. O clima estava à beira de uma explosão. O corpo caído sobre o chão. O sangue fresco, tingindo o piso. E a confiança de todos desmoronando. E então, naquele momento incrivelmente tenso, uma bomba de verdade começou a explodir em cadeia. Mateus, você não é quem você pensa que é. Júlia finalmente disparou. O peso das palavras dela fez com que todos olhassem para ela, incapazes de entender o que viria a seguir. Não, foi a única palavra que Mateus conseguiu pronunciar. A tensão no ar ficou pesada como se o tempo tivesse congelado. Carlos sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O que mais estava escondido? O que mais ele descobriria antes que tudo acabasse? E a pergunta pairava no ar como um eco aterrador. Quem realmente era Mateus? O bar estava em um silêncio cortante, as palavras de Júlia ainda ecoando na mente de todos. Mateus parecia à beira de um colapso. Ele olhou para cada rosto, cada expressão marcada por dor e confusão. Não, isso não pode ser verdade. Seus olhos se encheram de lágrimas. Carlos sentiu seu coração apertar. A revelação sobre o acidente, a irmandade, tudo aquilo jogava à luz essa escuridão que todos viviam. Ele não era apenas um espectador. Era parte da tragédia. A verdade era uma faca afiada, cortando os laços de amizade e confiança. Mateus, precisamos falar. Isso não pode ser resolvido assim, Carlos disse, tomando um passo à frente, a voz firme apesar do medo. O que você sabe sobre a verdade, Mateus? Gritou, a voz soperando entre desespero e raiva. O clima era explosivo. E antes que alguém pudesse intervir, mais um policial entrou, suas fardas brilhando sob a luz fraca. Todos calados, saibam que a situação fugiu do nosso controle. O pai de Mateus, agora em lágrimas, segurou o filho pelos ombros. Mateus,
não é a resposta que você busca. Essa vingança não vai trazer seu irmão de volta. Nós todos conhecemos a dor, mas precisamos encontrar a única solução que nos resta: a verdade. E ali, em meio ao caos, um milagre começou a despontar. Carlos sentiu que todos respiravam na mesma frequência. Com um esforço, cada um deles, de alguma forma, se lembraram que eram parte de uma comunidade. E mesmo que os laços estivessem rompidos, alguns ainda poderiam ser reparados. Eu quero saber a verdade, Mateus. Quero que você saiba que isso não acaba aqui. Vamos superar isso juntos, Carlos disse, sua voz soando mais como um pedido do que como uma afirmação. Mas então, o homem caído movia os lábios, quase imperceptivelmente. Um familiar semi-sussurro passou pelo bar. Eu estou perdendo a vida. O caos se transformou em uma tragédia ao vivo. Era uma cena que todos temiam, uma visão que deveria ser um pesadelo. Carlos, quase como um instinto, se virou para Luiz, que aparentemente tinha a resposta. Mateus, olhe em volta. Nós todos sabemos que houve erros, mas você não está sozinho. Vamos buscar a verdade juntos, não importa quão dolorosa. A expressão de Mateus mudou. A raiva começou a se organizar em compreensão. Sim, havia muita dor, mas a verdade era que ele estava cercado por pessoas que conheciam suas lutas. E agora, seu tom ficou mais suave, como se a tensão estivesse se dissipando. O que acontece agora? Como seguiremos em frente? Uma onda de alívio percorreu a multidão. As pessoas ao redor se uniram em um murmurinho baixo, compartilhando sentimentos que estavam enterrados por muito tempo. Carlos olhou para cada um deles, a sensação de esperança começando a florescer. Vamos buscar ajuda. Precisamos contar nossas histórias. Precisamos nos ouvir. A cura não será fácil, mas juntos podemos encontrar um caminho. Júlia e Tânia, agora vendo os acontecimentos tomarem um rumo mais esperançoso, se uniram a Carlos. Vamos. Verdade precisa prevalecer. Chega de mentiras que nos separaram, Tânia declarou. E aos poucos, uma nova narrativa começou a se formar. Dentro da confusão e do choque, todos começaram a se mover lentamente, como se entendessem que o caminho à frente seria doloroso, mas traria alívio. Os policiais, percebendo que a força não era a resposta, se afastaram, dando espaço para que o diálogo florescesse entre os conhecidos, amigos e desconhecidos. Carlos deu um último olhar a Mateus, que agora parecia mais perdido do que nunca, mas também começava a entender que a redenção era uma possibilidade. O futuro estava repleto de incertezas, mas todo o peso da verdade compartilhada boxou a sala com uma nova promessa. Eles iriam enfrentar o desconhecido, lado a lado. Agora, nesse momento de transformação, convido você, querido leitor, a ser parte disso. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like, agora, para alimentar o algoritmo e para que mais pessoas possam conhecer esta história emocionante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.